os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, abra sua Bíblia comigo, por favor. Nesta ocasião, nós estaremos fazendo leitura de um texto da Palavra de Deus, no livro aos Hebreus, capítulo 11. Livro aos Hebreus, capítulo 11. E o versículo de número 30 e 31. Diz a palavra: pela fé os muros de Jericó caíram após serem rodados durante 7 dias. Versículo 31. Pela fé a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. Podeis sentar. Meus queridos, a graça de Deus, ela é escandalosa. Porque a graça de Deus faz coisas improváveis, inimaginável. Você é o resultado, e eu também, desta graça. Olha você aqui cantando neste coral lindo de irmãs. Se alguma vez imaginou que era possível? Alguma vez você pensou e analisou, um dia eu vou estar cantando naquele coral? E você está aqui cantando. Alguma vez eu imaginei que estaria aqui pregando? Jamais. Então a graça é um escândalo total. Ela quebra todos os paradigmas, ela remove todos os obstáculos, ela entra em lugares não penetráveis. A graça, ela é algo abundante, é um favor que ultrapassa todos os limites do ser chamado Deus. Entre usar a misericórdia, usar o amor, usar o juízo e usar a graça, Deus sempre opta por usar a graça. A graça. E o que é graça? É um favor que eu e você não merecíamos. Porque a graça é aquilo que sai do interior de Deus, lá do mais profundo, e é derramado como um presente para aqueles que são alcançados por elas. Graça. E muitas vezes alguns que já estão por muito tempo na igreja, ou que nasceu, o pessoal disse que nasceu num berço evangélico. Evangélico era só o berço, né? Nasceu num berço evangélico e não experimentou a virtude da graça, e vê chegar no templo para congregar e cantar juntamente alguém que outrora tinha todos os perfis para ser um habitante dos quintos do inferno, mas que pela graça ele vai pisar nas ruas de ouro que você vai pisar. E você não entende, diz, mas como assim? Esta pessoa aqui? Irmãos, a graça é tão tremenda. Nós fomos assaltados lá na igreja. Chegamos para a escola dominical, dobrei o joelho para orar, e estou orando porque a oração começa das 8 às 9, e estou escutando um murmurinho, né? E eu estou orando, mas estou escutando um murmurinho. Quando eu terminei a oração, já tinha um diácono aqui ao pé, dizendo, pastor, roubaram o som da igreja. A mesa, 10 microfones Shure, levaram tudo, pastor. Eu olhei lá para o lugar, está só o lugar onde ela jazia uma mesa. Bom, fizemos lá como pudemos, a escola dominical, os irmãos emendaram o fio, porque eu vou dizer, brasileiro sabe fazer gambiarra.
e emendaram o fio para um lado e para o outro. À noite nós tinha 2 microfones funcionando, mas tinha. Bom, terminou a escola dominical e eu estou indo para casa, pensando em Deus, como é que vai ser agora? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou fazer? Cheguei em casa, entrei para o quarto e fui preparar o sermão para pregar à noite. E estou lá preparando o sermão e pensando, que tema que eu posso usar esta noite? Porque fomos roubados. Podia usar o tema, a justiça de Deus. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. E eu só pensando só neste perfil. Aí eu caí na besteira de perguntar ao Espírito Santo, que tema que eu poderia usar? E ele falou comigo, ele disse, usa esse tema, Jesus está do lado do ladrão. Eu falei, meu Deus do céu. E eu comecei a pensar, como assim Jesus está do lado do ladrão? Eu doido de vontade de matar e mandar ele por... E Jesus está do lado dele? Aí... eu estou montando o sermão e perguntei, mas como, Senhor? Aí veio aquela voz que disse, o que você pode fazer, você faz, que é comprar um novo som, novos microfones, mas o que eu vou fazer com o ladrão, só eu posso fazer. Só eu tenho o poder de fazer. E eu disse, o que o senhor vai fazer? Estou do lado dele. Eu falei, então quer dizer que o senhor ajudou até na janela onde ele entrou? Mais ou menos. Aí eu estou terminando o rascunho do sermão e faço a terceira pergunta. E digo, Senhor, e o som? Ele disse, você compra outro. Você compra outro. E eu falei, mas e com que dinheiro? Ele disse, com que dinheiro você comprou o primeiro? Com que dinheiro você está construindo? Aonde você conseguiu esses 9 milhões de reais para fazer a casa? Eu disse, sabe que o senhor está certo? A graça, irmãos, ela é um escândalo. A graça é tremenda. Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que improvável, que é algo mais improvável do que isso. Agora, a história desta mulher, Raabe, a cananeia, morava na cidade de Jericó. A primeira cidade que ia ser conquistada ao atravessarem o Jordão. Uma cidade condenada. Porque Deus disse, mata todo mundo. Passe tudo à espada. Até os bens não toque porque é maldição. Esta era a cidade. Naquela cidade tinha pessoas importantes, naquela cidade tinha reis, naquela cidade tinha comerciantes, naquela cidade tinha latifundiários, naquela cidade tinha pecuarista, que moravam naquela cidade. Mas naquela cidade também, como diz o pessoal, tinha o baixo clero, tinha o pessoalzinho ruinzinho da praça, que viviam na prática dos pecados mais baixos, se é que pecado tem alguma escala. Mas segundo a conceituação humana, alguns pecados nós achamos que é mais feio do que os outros. E lá naquela cidade havia a prática profissional de mulheres que vendia o seu corpo para favores sexuais, que é uma profissão desde que o mundo é mundo. A prostituta Raabe. E não só tinha ela, tinha muitas outras. Tinha muitas outras.
E esta mulher vivendo lá, ela vendia o seu corpo para se sustentar. Era uma profissão terrível. Era abusada pelos homens, mas ela escolheu aquela vida. Não é porque as coisas começaram errada na sua vida que vai terminar errada. A graça muda tudo. Não é porque você errou no princípio, não é porque você errou no meio do caminho, não é porque você ainda tem errado até hoje, mas assim diz o Senhor: a minha graça muda tudo. Muda. A notícia de Deus chegou antes do juízo. A graça chega sempre antes do juízo. Antes de Deus acionar com o juízo, Ele envia a graça. Ele envia a graça. A mulher morava na muralha que caiu. E ela tinha um sinal da sua casa para distinguir as demais, que era um fio vermelho, que era pendurado pela janela para o lado de fora. Aquele fio era o sinal para os clientes. Quando o fio estava exposto, significa que ela estava em casa e que estava pronta para vender os seus serviços. Se recolhia o fio e guardava, então significa que está ocupado. Você já viu naqueles banheiros que tem, quando passa a chave aparece ocupado? Aquele fio servia para isso. Fio pendurado pela janela, está livre. Fio recolhido, tem clientes sendo atendido. Fio pendurado pela janela, pode vir um cliente. Que situação! Era o sinal que ela tinha na muralha da cidade, da sua casa, para poder convidar a clientela. Essa era a vida de Raabe. Que situação muito difícil. Qual seria o seu destino, humanamente analisando? Um dia, quem sabe, um cliente revoltado não quis pagar o serviço que ela prestou, se levantou contra ela e lhe deu uma punhalada no coração. Ou então uma briga. Uma mulher casada descobriu que Raabe prestou serviços para o seu esposo e ela foi lá tirar satisfação e a estrangulou. Porque quem vive em uma vida semelhante a esta é como viver no fio da navalha. Está prontamente para ser destruído. Assim estava Raabe. Levantava de manhã pensando: qual será o cliente de hoje? Ia dormir: qual será o cliente que vai chegar mais tarde? Esta era a vida dela. E ela tinha família. Ela tinha pai, mãe e irmãos. Uma família. E sabe, meus irmãos, não importa até onde a pessoa tem descido, a graça chega lá. Chega lá. E o que chegou lá? A notícia. O povo de Israel que está do outro lado do Jordão, que vem para conquistar a cidade. Aí Josué envia 2 espias. Não mandou 12 como Moisés. Por que 2? Porque quanto maior é a embaixada, mais as opiniões são diversas. E lembra que quando voltaram os 12, só 2 tinham relato positivo, os outros era tudo negativo. Então Josué foi mais esperto, disse: vou só mandar 2.
Porque se dois vão voltar com relatos positivos. Nós temos que falar para Josué que o negócio é bom, que a coisa é boa, que vira bem, vamos partir para cima. Aqueles dois homens chegam, e aonde é que eles vão parar? Com Deus não existe coincidência. Com Deus sempre existe direção. Aonde eles vão parar? Na casa da prostituta. Se alguém visse qualquer homem na casa da prostituta, ia levantar suspeita? Não. Lá era o ambiente em que ela recebia os homens. Alguém poderia passar, vir dois homens na casa da prostituta, mas... Então eles vão para aquela casa. Até eles não sabem como que a graça está conspirando por trás de toda a ação. Descobriram que os dois homens que estavam naquela casa eram israelitas. E ouviram o nome de Israel, o pessoal tremia as pernas. Eles estão do outro lado. A primeira cidade que eles vão conquistar é a nossa. Eles estão trancafiados, e eles estão temerosos, e eles estão angustiados. Porque sabia que ali vinha um povo para vencer e conquistá-los. A guarnição dos soldados disseram: tira para fora da tua casa os homens que vieram a ti. Ela disse: na verdade, entre prostituir e contar uma mentira, para ela não fazia diferença. Ela disse: na verdade vieram os homens, mas já foram embora. Mas ela tinha escondido os homens. Aí você me pergunta e eu tento te responder: Deus estava nesse negócio de mentira? Não. Não, Deus não estava naquele negócio de mentira. Deus deixou que ela tomasse a atitude, e ela tomou essa atitude. Mas mesmo mentindo, Deus estava garantindo a vida dos espias. Eles já foram. E quando chegou a noite, ela subiu lá no eirado, onde estavam os dois escondidos, e disse: depois que a presença de vocês estiver do outro lado do Jordão, acabou a paz do lado de cá. Está todo mundo com medo, tremendo, o nosso soldado todo, o rei, e todo mundo aqui estão com medo. Porque nós ouvimos falar, ela era Raabe, ela era prostituta, mas ela acreditava em testemunho. Nós ouvimos falar o que vocês fizeram no Egito. E nós ouvimos falar o que aconteceu com vocês no Mar Vermelho. E nós ouvimos falar sobre os dois reis do outro lado, que vocês acabaram com eles. Nós ouvimos isto. Então ela acreditava em testemunho. E aqueles testemunhos, quem sabe todos em Jericó haviam ouvido. Mas será que todos deram devido respeito e atenção para aquilo que ouviram? Muitas vezes nós viemos na igreja, ouvimos alguém testemunhar que foi curado, e a gente fica lá no banco retorcendo e dizendo: será que foi curado mesmo? Ouvimos alguém dizer: Deus vai operar esta noite, aí você diz: duvido. Porque muitas vezes é pela nossa fé que achamos que vai movimentar as águas. Não, meu irmão, se você não tem fé para acreditar no Deus que está entre nós nesta noite, há outros que têm fé. Aonde está você que tem fé? Levante a tua mão assim, balança ela em direção aos céus. Em condição de acreditar em testemunho, a prostituta está melhor do que muitos crentes da Assembleia de Deus. Pararam de acreditar, não crê mais
não crê mais. Um irmão perguntou para mim e disse: pastor, por que agora a gente não vê endemoniado na igreja? Eu falei: por quê? Você quer mais? Olha quantos crentes nós temos. Pastor, por que Jesus já não cura mais? Eu falei: meu filho, está todo mundo sadio? Esses dias eu estava na reunião de obreiro e disse: irmãos, eu estou orando a Deus, para Deus mandar demônio lá na congregação sua. Porque tem obreiro que vai passar o tempo dele todinho como obreiro e nunca teve o sabor de mandar um demônio embora. Não sabe o que é isto. Não conhece isto. Por quê, pastor? Porque não crê. Por que havia tantas manifestações de demônio? Porque nós pregávamos na porta do boteco dos pingaiada. Porque nós íamos para as biqueiras para pregar, para as praças para pregar, aonde os demônios estavam. Mas os demônios agora tornaram-se evangelizados. E ele já não faz mais escarcéu. E quando acontece o demônio pegar alguém, aí nós já está com um problema de mente. Irmãos, a prostituta acreditou no testemunho, que é algo maior. E ela disse: o Deus de vocês é Deus dos céus e da... Se confessar com a tua boca e crer no coração, o que acontece? O Deus de vocês é Deus dos céus e da terra. Da onde foi que Deus arrancou esta palavra? De uma mulher marcada por uma vida de prostituição, em uma noite ao alto, lá na Oeirado, falando com dois espias. E muitas vezes Deus não consegue arrancar uma palavra como essa de alguém que toca na orquestra, de alguém que canta no conjunto, de alguém que veste terno e gravata. Deus não consegue arrancar mais, porque quando fala o teu Deus é nos céus e na terra, ele será. Aquela prostituta falou, e depois ela fez um pedido. Olha como ela tinha uma certeza de fé. Ela disse: vocês vão destruir a cidade. Quer dizer, ela está falando: vocês vão destruir a minha cidade, você vai destruir a minha casa, ou vai destruir o meu negócio, vocês vão destruir tudo. Se vocês tiver uma notícia de que alguém vai destruir a tua casa, o que você faz? Você se alia àqueles que vão destruir? Ou você se torna uma oposição a eles? O que fez a mulher? Se aliou. Se colocou ao lado daqueles que haviam de destruir a cidade dela. E ela fez um pedido: mas quando vocês destruírem, poupe a minha família. Olha o coração dessa mulher. Ela era prostituta, mas ela estava preocupada com quem? Com a sua família. E tem muito crente que banca um santinho na igreja, mas não se preocupa com a sua família. Se veste como crente, anda como crente, fala como crente, mas a família dele é um desastre, nem ora pela família. O Espírito de Deus me autoriza a te dizer: se você não se preocupa com a sua família, você é pior do que o infiel, tem negado a fé. Onde está a tua família? Ah, você não pegou. Aonde está a tua família? Aonde estão os teus filhos? Aonde estão os seus esposos? Aonde está? A prostituta disse: por favor, salva minha família, salva o meu pai, salva minha mãe, salva os meus irmãos, e salva eu também.
e salva eu também, que eu não venha perecer nesta destruição. Oh, graça tão maravilhosa, graça de Jesus. E os espias disseram: olha, se você não denunciar este nosso negócio, denunciar o quê? Toda a cidade já sabia. Se você não denunciar este negócio nosso, esse combinado aqui, eu prometo que pela minha própria vida, né, Salles, nós dois aqui, prometo pela nossa vida, que ninguém tocará em vocês. Mas tem uma coisa, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, traga a sua família para dentro da sua casa. Onde está a tua família? Traga a tua família para dentro da tua casa. Isso prova que a família não morava com ela. Ela morava numa zona vermelha. Quem sabe até os pais tinham vergonha. O senhor é o pai da Raabe? Raabe? Sei quem é, não. Porque muitas vezes quando os nossos filhos escolhem um caminho errado e tortuoso, a gente já não quer nem mais identificá-los como filho. Você é o pai do fulano? Fulano? Não existe ex-filhos. Tem ex-marido. Mas ex-filhos não existe. Você traga a sua família e coloca aqui dentro. Coloca aqui dentro. Outra coisa, está vendo esta linha vermelha que você utiliza aí como um sinal? Você deixa ela pendurada pela janela. Faça só isso. Agora, se os seus parentes estiverem fora da casa, o sangue deles nós não temos responsabilidade. E ela coloca o fio e traz a família lá para dentro. E ficam ali dentro. Aí não está somente a fé dela agora, existe também a fé da família. E a cordinha vermelha pendurada na janela. Bom, se está pendurada na janela, Raabe está em casa e está desocupada. E batia na porta, quem ia atender? O pai. Era mais um cliente. Não, ela não pode atender. Fecha a porta. Passava mais um pouco, outro batia. Abria a porta. Não, ela não pode atender. Não, ela não pode atender. Não, ela não pode atender. Porque quando a fé começa a brotar no coração, os pecados antigos já não faz mais sentido vivê-los. A graça dá lugar. A graça preenche, a graça vem, domina. O que parece improvável, a graça torna agora uma realidade. Mas eu vi a cordinha lá. Não, foi que alguém esqueceu. Mas ela não está mais fazendo esses favores. Ela já não está mais vendendo o seu corpo. Mas o que aconteceu? Está doente? Não, ela não quer mais. Mas e a corda? Então tira a corda de lá. Não, ela vai deixar aquela corda lá. Por quê? Porque aquela corda era sinal para os clientes, que estava desocupado. Mas aquela mesma corda agora era sinal para Israel. Ali tem uma mulher de fé. Ela mora lá. Era o sinal de fé. Era o sinal da graça. E olha a cor que era a cordinha vermelha, da cor do sangue que foi vertido no Calvário. Graça e sangue. Então, quando os israelitas olhasse para a janela e visse a corda, e ela vai dizer: está protegida, está protegida.
Aquela cordinha lá na janela era o sinal da proteção. Era o sinal da proteção. Lembra que quando o anjo da morte passou nas casas no Egito, o que tinha na porta e na janela? A marca do sangue, a marca vermelha. Então o anjo chegava e dizia: está vermelho, pula. Está vermelho, pula. Está vermelho, pula. Tem marca vermelha. Aonde não tinha marca, morria. Mas aonde tinha marca, vivia. A cordinha era a marca. Aquela corda que muitas vezes era o sinal para pecar, agora aquela corda era o sinal da graça. Aquela casa estava sendo alcançada pela graça. Aquela casa estava sendo alcançada. Deus estava fazendo o inimaginável para um ser humano. Deus estava entrando em ação e mostrando: ninguém detém o meu poder de graça. Você se lembra? Deve se lembrar que quando Josué está do lado de cá do Jordão, quando ele atravessa e chega a Gigal, ele está ali e aparece um personagem. E Josué pensa num obreiro armado para toda boa obra. Já passou a mão na espada e partiu para cima. E já foi que foi. E já perguntou: você é dos nossos? Você é 22 ou 13? Se é dos nossos ou dos contra? De que lado você está? Interessante. Olha o que o personagem falou para ele. Primeiro, tire as sandálias dos pés, porque onde você está pisando é terra santa. E Josué rapidinho tirou as sandálias e já se prostrou. Ele disse: eu venho agora, eu não sou nem dos seus e não sou nem dos deles. Entendeu? Eu não sou nem dos seus e nem dos deles. Eu tenho o meu exército próprio. Eu venho como príncipe do exército do Senhor. Josué pensou: o meu exército vai conquistar. E Jesus estava dizendo: eu também estou aqui com o meu exército. Você não está sozinho. Levante a tua mão assim: o exército de Deus se acampa ao derredor da tua vida para te proteger. E então aquele personagem lhe deu as orientações. Rodia. Quantas vezes que eles rodearam os muros? Foi 7, você tem certeza? 13 vezes. Por que 13, né? Aleluia. 13 vezes. 7 dias, eles rodearam uma vez. E no 7º dia, eles rodearam 7 vezes. E aqueles soldados do exército do Senhor estavam doidinhos para entrar em ação. Lembra que no tempo do rei Ezequias mandou um só e matou 180 mil? Um só. E agora ele veio com todo o exército. Com todo o exército dele. Todos estavam preparados. A cordinha está lá pendurada. Vento sopra, cordinha balança. O sinal era para o povo pecador comum e corrente, era: uma prostituta mora lá. Para Israel era: Raabe, que acreditou no nosso Deus, mora lá. O exército espiritual que estava com Jesus via a cordinha e dizia: naquela casa nós não podemos destruir. Podemos destruir toda a cidade, toda a muralha, mas aquela casa vai ficar em pé. A graça te coloca de pé. Ah, você não pegou com força. A graça te coloca de pé. De pé. E acontece toda a conquista.
E aí Josué disse para os 2 soldados que haviam sido guardados naquela casa: entra lá e tira a prostituta Raabe com todos os seus familiares. Esta mulher entrou para dentro da nação de Israel já com o green card na mão. Ó. E lá em Israel, que era todo mundo da Assembleia de Deus, perguntando: quem é essa nova aí que está chegando? Quem é ela? Raabe. Raabe? É Raabe. Mas quem é ela? Qual é o histórico dela de vida para poder fazer parte do nosso povo? Ela acredita no nosso mesmo Deus. Ela confia no nosso mesmo Deus. Mas ela não é de Jericó. Não importa de onde ela era. O importa agora aonde ela está. Não importa, a graça te disse: o teu passado foi apagado. Não importa o que você era. Importa é onde você está, assentado com Cristo nos lugares celestiais e dando glória a Deus. Ela vem ter agora um novo povo. E sabe o que Deus tinha preparado para ela lá do outro lado? Um marido. Um homem que iria amar, respeitar. Um marido. Cheguei como prostituta, mas olha o que ele está fazendo comigo. Está me dando um marido, e não só um marido. Anos depois, há um choro de criança na casa de Raabe. Uma criança está chorando e alguém está dizendo: Raabe, Raabe vai ter um filho puro sangue, sangue israelita. Oh, meu querido irmão, o teu passado não é importante. O que importa é o que a graça fez. A graça. A graça. E aquela mulher tornou-se conceituada. Quem é aquela mulher? Ela está nas 2 listas mais importantes da Bíblia. Ela está na genealogia de Jesus e ela está na galeria dos heróis da fé. É improvável, ou não é improvável? Sabe aonde o seu nome está escrito? No livro da vida. Levante a tua mão assim e adore a Deus. A graça cravou o teu nome no livro da vida. E ninguém apaga. E olha, meus irmãos, e olha aqui como está lindo. Eu venho lendo isso daqui essa semana, na genealogia de Jesus. Olha o que a graça faz com essa gente. Nós temos 5 mulheres aqui. A primeira que apresenta é Tamar. Quem é Tamar? Ela comete um incesto com o seu sogro. Poderia estar nesta lista? Vai nascer o Filho de Deus e coloca o antepassado dele, uma mulher que cometeu incesto. A segunda mulher, a Bíblia disse: e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz de Raabe. Na lista do nome de Jesus está o quê? A prostituta. A prostituta. E sabe quem
a prostituta gera. Boaz. E depois vem a terceira mulher, a viúva Ruth. Só gente marcado por desgraça. Só gente marcado que havia experimentado o que ia descer no mais profundo da vida. E quando ela chega com Noemi, a cidade se comove. Ela vai rebuscar no campo de Boaz, sem saber. E alguém disse, era uma coincidência. Aquele que escreve a tua história não erra. Você pode ter começado errado, mas a tua história escrita por ele não tem erro. A graça não deixa falhar a caneta da vida. A graça não comete rasura no seu histórico. E aí então ela está lá no campo colhendo, e daqui para lá encontra com Boaz, já sujeito que tinha em torno aí de 60 para 70 anos. E a menina era nova. Ela viveu apenas 10 anos com o marido. E naquele tempo as mulheres casavam em torno de 16 a 18 anos. Então ela era nova, bonita. E Boaz, quando vê ela, já meio velho, e disse, ô minha filha, não vai espigar no campo de outro, fica aqui. Eu tenho dado ordem para os meus servos que não mexa com você. Se você tiver sede, vá lá e beba. Se tiver fome, vai lá e coma. Mas não saia por aí. Fica aqui. Final do dia, ela colheu uma grande quantidade e traz para casa. E Noemi pergunta, em que campo você foi colher hoje, minha filha? E ela disse, o nome dele é Boaz. Noemi que chegou na cidade de Belém dizendo, não me chame mais de Noemi a agraciada, me chame de Mara. Ela lembrou das águas amargas, me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso me tem amargurado a alma. Eu fui com as mãos cheias e veja como estou voltando. A cidade se comoveu. E quando Ruth diz, eu estive espigando na herdade de Boaz, os olhos da velhinha brilharam. Minha filha, você tirou na sorte grande. Este homem, ele é remidor, resgatador, ele faz parte da nossa família. É muito bom você se manter lá. É muito bom você se manter lá, não vá para outro lugar, fique lá. Porque a velhinha entendeu, a nossa bênção está lá. E o resultado? Ela continuou lá. Um dia Boaz tem um encontro com ela e diz para ela, olha minha filha, toda a cidade sabe que tu és mulher virtuosa. Porque todos sabemos como você tratou os defuntos que morreram e a viúva que ficou Noemi acompanhando ela. E ela abaixou a cabeça e disse, quem sou eu para o Senhor falar palavras semelhantes a isso sobre a sua serva? Ela está dizendo, eu sou uma estrangeira, eu não tenho parte alguma, herança alguma aqui, eu não sou nada, apenas uma espigadora aqui no seu campo. Mas Boaz disse, o Senhor te recompense pelo bem que você fez, sobre as asas que você veio refugiar-se. Ela chega em casa e conta de novo para Noemi. E Noemi disse, minha filha, sossega o facho, baixa a bola. Olha, esta noite ele vai aventar os grãos na eira. Toma um banho,
coloca o seu melhor vestido, passa um perfume e vai lá, sorrateiramente, olha o lugar aonde ele vai dormir e deita nos pés dele e fica ali. Ela fez, ela foi. E quando ela deita, chegou a madrugada e Boaz se assusta porque tem uma mulher nos seus pés. E ele levanta assustado. Quem és tu? Eu sou Ruth, a moabita. Estende a capa sobre a tua serva, porque tu és parente remidor. Ele diz, oh minha filha, esta sua atitude superou a todas as demais, porque você não foi atrás dos jovens, você não foi atrás dos bombados da academia, você não foi atrás dos tatuados, não, você ficou aqui comigo, eu já um senhor de idade, mas eu quero te dizer, tem outro que é mais chegado, se ele não te resgatar, vive o Senhor, eu te resgato. Traz aqui essa capa, encheu de grãos, volta lá para sua sogra, ela volta antes de amanhecer, antes que o sol nasça, e ela chega toda entusiasmada, e Noemi mais uma vez diz, minha filha, fique tranquila, porque eu conheço esse homem, é um homem que não deixa o negócio para amanhã não, ainda hoje ele vai resolver isso, e ele vai para a porta da cidade, você conhece a história, e ele casa com Ruth a moabita. E a Bíblia disse que Ruth gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o maior rei de Israel. É improvável ou não é improvável? A graça, ela muda o destino. Ela conspira favorável à vida de todos aqueles que realmente passam a crer em Deus. E depois desta viúva, nós temos outra. Betseba, a adúltera. Só tem gente boa nessa listagem, né? Incestuosa, prostituta, viúva e agora uma adúltera. Betseba. Mas essa Betseba que entrou na história da vida de Davi, também foi alcançada pela graça. Não é que Deus passou por alto o seu pecado, não, Deus mandou a graça. E a graça superabundou, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus mandou a graça. E a graça mudou tudo. Davi casa com Betseba. O primeiro filho do adultério morre, mas vem o segundo filho, Salomão. O homem mais sábio que já pisou esse planeta depois de Jesus. Um homem rico. Um homem que as pessoas atravessavam continentes para ouvir a sua sabedoria. O que esperar de alguém que cometeu um adultério? Foi o que Jesus disse a todos: quem estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E ele pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, eu também tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Qual livro está registrada a história dessa mulher? Depois desta palavra de Jesus, não existe um livro registrado, mas os feitos desta mulher está registrado nos anais de Deus. Quando chegarmos no céu, elas vão parar para nos contar o que fizeram.
Maria Magdalena, de quem o Senhor expeliu 7 demônios. E é interessante, eu lendo este versículo que fiz a leitura com vocês, e a prostituta Raabe, ela já está aqui inserida na genealogia de Jesus, o Filho de Deus. Mas Deus não se contentou com isso. Deus não se contentou com isso. Porque Deus não está contente somente em te salvar. Ele está contente somente em mudar a sua história. Não. Ele quer mais para você. Ele quer muito mais para você. Você pode ser que já está contente até onde chegou, mas Deus está dizendo, se você der mais um passo, eu tenho mais para você. Se você se atrever a andar um pouquinho comigo, eu tenho mais para você, porque a minha história contigo é contínua. Você é que limita a graça. Você é que coloca limite à graça. Mas suspende o limite. Eu passei anos orando errado, irmãos. Anos. Mais de 15 anos. Orando errado. Sabe como que eu orava? Eu queria impressionar Deus. Mas eu queria impressionar Deus com humildade. Então eu dobrava o joelho de manhã e começava a orar. E quando chegava na hora de orar por mim, eu dizia, Senhor, eu não quero riqueza. Eu não quero fama. Eu não quero nada dessas coisas, Senhor. E continuava orando. E continuava orando. Depois de 15 anos, numa manhã, eu estou orando desse mesmo jeitinho. O Espírito Santo disse, até quando você vai orar errado? Eu disse, mas eu estou aqui descendo o máximo que eu posso. Como é que eu devo orar? Ele disse, diga para Deus, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Tudo. Comece a orar assim. E eu comecei a orar assim. Ele me deu uma casa num condomínio. Agora me deu outra casa em outro condomínio. E as coisas, irmão, você ainda vai ouvir muita coisa sobre esse nome. O nome não é bonito, não. É Aparecido. O nome não é bonito, não. Mas o sobrenome, você ainda vai ouvir o Souza por aí. Você ainda vai ouvir. Por quê? Muitas vezes nós queremos impressionar a Deus com nossa oração. Ah, Senhor, eu sou assim feio mesmo. E Deus disse, é mesmo, você é feio. E dura se for feio e burro, né? Aí é mais difícil ainda. A graça, irmão, limpa de pecado. Agora a feiura fica difícil. Precisa de muita graça. Você vai fazer... Eu sou um pobre. Um pobre, temos que até cantar. Pobre de marré, marré, marré. E tem outros que dizem, não, mas eu sou mesmo assim, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Por quê? Você está orando a Deus com uma visão pregada em você. E não é esse tipo de oração que eu e você precisamos fazer. Que tipo de oração, pastor? Pelo amor de Deus. Irmãos, olha, de graça, vou te revelar. Comece a orar com uma visão que Deus tem de você. Não a visão que você tem de você. Empreste os olhos de Deus na hora da sua oração. E diga, Espírito Santo, eu quero ver o que Deus tem para mim. E Ele vai começar a te mostrar, a te revelar, dar sinais, e você vai dizer, mas tudo isso, mais isso também. O que mais Ele tem para mim? Eu e você somos improváveis. Mas é tão divertido estar aqui, porque os que eram prováveis pereceram.
Quem tinha mais sorte nesse contexto, você ou Satanás? Qual era o passado mais brilhante? O de Satanás ou o seu? Querubim ungido, entre as pedras afogueadas tu estavas. Ele era o maestro do coral angelical, irmãos. É por isso que nós temos problema com músicos. Porque o diabo perdeu essa posição e ele atenta os músicos. E se é da bateria, piora um pouco. É uma tentação terrível. Eu posso falar com confiança, sou pastor há 40 anos mexendo com essa gente. Cabelo está caindo, pé de galinha nasceu, diabetes, colesterol, hipertensão e outros bichos mais. Mexendo com essa gente. E o diabo tenta. Você termina um congresso como esse, em que vocês tocaram divinamente, não para vocês, mas para Deus. Segunda-feira vem aí, meu amigo. E ele não vai deixar barato. Ele vai vir com tudo. E você diz, ai pastor, e agora o que eu faço? Fique tranquilo que o Deus que te sustentou até aqui, segunda-feira também ele está com você. O diabo pode vir como um turbilhão, mas o Senhor alvorará sobre ele a bandeira. O passado dele era tremendo. Estava ali próximo do trono de Deus. E de lá, um dia ele quis ser igual a Deus. E Deus mandou ele para baixo. E ele se transformou em Satanás. Agora você, seu passado, pingaiada, pé inchado, pau de cana, viciado, destruído, acabado, uma vida desestabilizada. Mas a graça te alcançou. A graça te pegou. E você foi agarrado pelas garras da graça. E a graça disse, eu não te solto. Eu não te solto. E olha que você não esperneia querendo escapar. Mas ela disse, eu não te solto. Você é meu. Mas o meu passado, eu não estou preocupado com o seu passado. Eu quero que a partir de hoje que você está nas minhas mãos, a gente comece a escrever uma nova história. Uma nova história, novos capítulos, novos momentos. O seu presente agora é diferente. Olha como você está aqui. Eu fico me lembrando de mim, irmãos. Eu preferia andar na companhia de Satanás do que ver um crente na minha frente. E olha o meu presente hoje. Paletó, gravata, Bíblia e vivendo o Evangelho. Comunhão com Deus, oração, cântico, louvor, adoração. Essa é a minha vida. E os meus irmãos, quando eu comecei, disseram, você é doido. Aí eu vou a Limeira, pergunto, e fulano? Foi morto na porta de um bar. Deram uma facada nele. E o Bertano morreu de tanto beber 3 fazendas. E o outro, José Benedito, esse então está tomando toda a limeirinha. E o outro está fumando maconha. E a outra já enterrou 2 maridos. E você? Não, eu humildemente estou pastoreando uma igreja, casado com a mulher mais bonita deste planeta, feliz da vida, dando glória a Deus, comendo nas custas dos meus companheiros, que coisa muito boa é comer nas custas dos outros, né? Feliz da vida.
E esses dias eu encostei o carro lá na porta da casa e o meu irmão caçula disse, e esta nave? Eu disse, essa é menos. Eu conheço um na Bíblia que andou num negócio maior do que isso, melhor do que isso. Ele disse, como assim? Carruagem de fogo. Não é nada. Mas o meu presente é isto. Tenho amigos de verdade, posso ir aonde for, sou recebido aonde chego. E o meu futuro? Ah, mas eu tenho um futuro. Ruas de ouro. Aleluia. Nova Jerusalém. Prepare-se seus pés, porque você vai pisar em ouro. Glória a Deus. Aleluia. Muro de jaspe. Os vizinhos, sabe aquele vizinho tribuloso que você tem aqui? Deus está usando ele para preparar você para ter melhores vizinhos. Seus vizinhos vai ser a crentalhada. Mas os crentes bons, porque os crentes ruins não vão lá. Pergunta para o seu irmão, você é crente bom ou ruim? Eu sei que quase que você respondeu. Pergunta para o meu vizinho. O teu futuro é este. A graça te alcançou. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Oh, minha alma te louva, Senhor. Não disseram para mim que hora que era para parar, irmãos? Já passou da hora. Eu quero que você fique em pé. Por favor. Por favor. Aleluia. Você é um improvável. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas a graça te alcançou. E olha você aqui. No Amazonas tinha um corinho que a gente cantava, eu não sei se o Pedro chegou por aqui, porque no Amazonas as coisas acontecem aqui hoje e vai chegar lá só daqui 4 meses. E lá acontece alguma coisa hoje e chega aqui só depois de 4 meses. Mas nos anos de 1993, se cantava um corinho que dizia, quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz voltado para mim, ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e o seu sangue derramou para salvar o pecador. Foi graça, graça, superabundante graça. Isso cantado é bonito, irmão, chorado assim dói. Somente a graça. Nós vamos entrar a entrada dos céus marchando, graça. 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 Maravilhosa graça. Dando passo de graça. Comece a experimentar e dizer, graça. Graça, levante o pé, vai. Graça. Olha você pisando nas ruas de ouro e dizendo graça. Graça. Pela graça. Pela graça. Com graça. Pela graça. Improvável. Salvo pela graça. Transformado pela graça. Teu futuro é invejável.